Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Êxodo, nos apresenta o Decálogo. Nós estamos aqui no capítulo 20 do livro do Êxodo, que nos apresenta os 10 mandamentos. E logo no início, nós vemos aqui uma afirmação de Nosso Senhor, que às vezes é utilizada contra nós, católicos, como uma acusação de desobediência a Deus. Como se nós, neste ponto, como se a nossa prática católica estivesse em dissonância, em discordância, em incompatibilidade, em desobediência a um mandamento de Nosso Senhor. Diz aqui, versículo 1, Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Deus pronunciou estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Então, muitos pegam esta afirmação e aplicam contra nós católicos, dizendo que nós católicos que confeccionamos imagens, nós estaríamos em desobediência a esta afirmação, a este mandamento de Nosso Senhor, que diz que nós não podemos, o que é que aqui está dito, versículo 3, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem do que existe no céu, nem do que existe na terra, nem que existe nas águas. Pois bem, mas aqui, meus irmãos, nós temos que compreender que este mandamento de Nosso Senhor, ele tem um significado, isto é, a que é que Nosso Senhor está se referindo, em que consiste esta proibição. Porque se a proibição é de simplesmente não se confeccionar imagem nenhuma, nós iremos pegar várias passagens. Mas eu não estou me referindo a uma ou duas. Eu estou me referindo a várias passagens presentes nas Sagradas Escrituras, em que Deus manda confeccionar imagens. Então, ora, ou é proibido confeccionar imagens, fazer imagens, ou não é proibido fazer imagens, porque se vocês pegarem, por exemplo, em Êxodo, capítulo 25, em Êxodo capítulo 20, Deus está proibindo
em Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 17, nós iremos escutar aqui Deus mandando fazer. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio, e a largura de 1 côvado e meio. Era a arca da aliança, na qual estava contida, presente, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ali, a arca da aliança era um sinal da presença de Deus. Então Deus manda fazer uma tampa de ouro que iria recobrir a arca da aliança. Versículo 18: farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, de ouro maciço. Ora, querubim é um anjo, é algo que está no céu. Lembra que não farás para ti imagem esculpida por mãos de homem, nem do que existe acima da terra no céu, nem do que existe na terra, nem do que existe debaixo da terra. Mas a que é que Deus está se referindo? E aqui sim, aqui eu citei, quando Deus manda, no livro do Êxodo, eu poderia pegar 1 Reis, capítulo 6, versículo 29, quando Salomão está construindo o templo de Salomão, e lá no versículo 29, Deus diz: mandou esculpir em relevo, em alto relevo, mandou esculpir em relevo nas paredes da casa ao redor, no santuário como no templo. Então, tanto na casa, no palácio de Salomão, como no templo de Salomão, estavam lá esculpidos querubins, palmas e flores. Então nós vemos aqui, nós podemos pegar também, vamos lá mais, em Números, livro dos Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9, talvez seja uma das passagens mais conhecidas nossas, quando nós queremos ver a liceidade de se fazer imagens. Quando o povo de Deus pecou em desobediência, Deus mandou como castigo as serpentes que picavam as pessoas, e as pessoas morriam por causa da sua desobediência. Deus então, Moisés intercede pelo povo, Deus manda então que se construa uma serpente de bronze, e que seja posta, que seja fincada, que seja pendurada num poste, né, num tronco de madeira, e as pessoas ao olhar para aquela serpente de bronze, elas iriam se lembrar das serpentes que as picavam, consequentemente elas iam se recordar do pecado cometido, elas iam se arrepender e seriam curadas. Livro dos Números, capítulo 21, versículo 4 até o 9. E vai depois, o Novo Testamento, São Paulo vai dizer que aquela serpente de bronze era figura de Cristo, que nos redimiu, que nos salvou, que nos purificou dos nossos pecados. Então quer dizer, nós iríamos encontrar, e aqui meu senhor, eu peguei apenas 3 passagens, eu teria dezenas de passagens em que Deus manda fazer imagens. Então aqui vem então a pergunta: Deus entrou em contradição? Ora proibiu, ora não apenas permitiu, como mandou fazer imagens? Não, meus santos, Deus não entrou em contradição. É muito triste que alguém faça essa distorção. É até, eu não quero pensar nisso, mas é até quase uma desonestidade intelectual e religiosa dizer simplesmente, indiscriminadamente, que Deus proibiu fazer imagens, porque não é isso. O que Deus está proibindo é fazer imagens de ídolos. O que Deus está proibindo é fazer imagens que serão adoradas. Nisto
consiste a proibição de se fazer imagens, imagens que tomariam o lugar de Deus, imagens de ídolos. E aí sim, nós iremos ver claramente outras várias passagens em que Deus isso proíbe. Então, meus irmãos, nós católicos não devemos ter receio, constrangimento ou medo de ter as imagens dos santos nas nossas casas. Nós católicos não devemos ter medo nem constrangimento de nos ajoelhar diante das imagens, de beijar as nossas imagens, de carregá-las junto ao peito com o crucifixo, a medalha milagrosa, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Nós não devemos ter nenhum constrangimento, mas um santo orgulho, uma alegria. Por quê? Porque aquele sacramental é sinal de uma realidade maior. Aquele sacramental é uma realidade que não nos distancia de Deus, mas que nos direciona para Deus. Ora, meus santos, negar isso, repito, é quase que uma desonestidade intelectual. É alguém não compreender algo tão óbvio. Se você vir alguém chutando, cuspindo ou queimando uma bandeira do Brasil, ninguém vai, em sã consciência, ninguém vai achar que a pessoa está incendiando o Brasil em si. Mas todos estaremos de acordo que aquela falta de respeito é uma ofensa à nação e a todos os brasileiros, porque aquela bandeira é um sinal de uma realidade maior, de uma realidade que transcende ao pedaço de pano que seria a bandeira em si. Se uma esposa ou um marido, no calor de uma discussão, ele retira a aliança do seu dedo e joga no chão, todo o casal, toda pessoa envolvida vai compreender o que aquilo significa. Que não foi apenas uma aliança jogada no chão, mas foi uma falta de respeito, uma ofensa à pessoa que deveria ser amada, respeitada, aquela pessoa com a qual você está unida por um vínculo sacramental que aquela aliança representa. Então, aquela aliança é apenas um sinal. Quando você, aqui mesmo no Mato Grosso, existe muito, assim, eu não cheguei a ver, mas eu ouvi que as pessoas dizem que na Sexta-feira Santa, as pessoas que estão brigadas umas com as outras, elas procuram aquela pessoa com quem ela está em desavença e vai se reconciliar. E quando digamos, um pai ou uma mãe, chega mesmo até a se ajoelhar, a pedir a bênção e perdão pelas ofensas cometidas, para de alguma maneira se reconciliar mais perfeitamente com aquela pessoa. Ninguém vai dizer que um filho que se ajoelha aos pés da mãe, aos pés do pai, para pedir-lhe perdão por alguma coisa errada, ou simplesmente para pedir a bênção, que está em ato de adoração. Todo mundo vai compreender que aquele ajoelhar-se é um sinal de respeito, de veneração até, para com o pai, para com a mãe. Ora, nós que compreendemos isso, se uma pessoa vandalizar uma imagem de um herói nacional, todos nós compreenderemos que a pessoa em si não foi vandalizada, mas existe uma ofensa dirigida àquela pessoa representada naquele busto, geralmente é um busto de bronze, né? Naquela imagem daquele herói nacional. Ora, quando nós católicos então, meus santos, nos aproximamos de uma imagem de Nossa Senhora e lhe acendemos ali as nossas velas, beijamos-lhe
os pés, tocamos a imagem. Quando nós, durante a quaresma de São Miguel, nós nos prostramos diante da imagem de São Miguel, aquilo não representa adoração, mas representa o nosso respeito, o nosso amor, a nossa veneração, o nosso desejo de ser como Ele, o nosso desejo de alguma maneira ser como ela, como a Virgem Maria, totalmente devotados a Deus. Não é São Paulo mesmo que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Então, quando nós temos as nossas imagens, muito pelo contrário, elas não nos afastam de Deus, elas têm como finalidade nos aproximar de Deus, nos recordar o sagrado, assim como os querubins mandados por Deus, mandados confeccionar, tinham essa finalidade. Quando os querubins foram feitos no templo de Salomão, era para lembrar a sacralidade daquele lugar e direcionar as pessoas que ali estavam para Deus, para o grande outro, para aquele que é santo, 3 vezes santo. Então, meus irmãos, aqui nós temos então que compreender, quando alguém vier simplesmente com essa passagem de Êxodo capítulo 20, dizendo que Deus proíbe fazer imagens, nós iremos compreender imediatamente que Deus proíbe fazer imagem de ídolo, que Deus proíbe fazer imagem daquilo que vai ser adorado, que Deus proíbe fazer imagem daquilo que será posto no lugar de Deus. E aí sim, meus irmãos, nós temos que nos perguntar o que é um ídolo e se é que ele não pode estar presente na nossa vida, porque os ídolos podem se apresentar de várias maneiras. É verdade, um ídolo pode se apresentar como uma imagem religiosa. Então, se aquela imagem é adorada como Deus, aquela imagem se torna um ídolo. E aí nós podemos olhar as religiões pagãs que têm esses ritos. Mas também nós temos que nos lembrar que ídolo pode se tornar uma pessoa ou uma coisa que se tornou mais importante do que Deus na nossa vida. Então, quando você, por exemplo, pelo dinheiro, está disposta a fazer todo e qualquer sacrifício. Quando você, por você mesmo, isto é, você se tornou o seu Deus, quando você não está disposta a renunciar à sua vontade em obediência a Deus. Ora, se existe uma vontade no seu coração em contradição com a vontade de Deus, com a vontade expressa nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição, ensinada pela igreja, e você mesmo assim, você insiste na sua vontade, é porque a sua vontade se tornou mais importante, se tornou maior do que a vontade de Deus. Então, você se tornou o seu Deus. E isso é mais comum do que nós podemos imaginar. Alguém que tem consciência de que algo é errado, e ela diz: eu nasci assim, não vou mudar agora depois de velha não. Eu nasci assim, não vou mudar depois de velho. Todo mundo faz. Imagine se eu vou querer nadar contra a maré, nadar contra a corrente. Não, todo mundo faz assim, todo mundo vive assim. Mas você diz: mas olha, mas isso, Jesus Cristo, as Sagradas Escrituras nos ensina como pecado. Deve ter alguma explicação. Isto é, como você não quer que seja verdade, você deseja que aquilo seja duvidoso. Então, não deve ser verdade. Deve ter uma outra explicação para aquele ensinamento, porque você não quer se converter, você não quer se dobrar
à vontade de Deus, então você diz que ela é duvidosa. Você pega como argumento contrário o fato de muitas pessoas fazerem contrariamente àquilo que a Sagrada Escritura ensina, como se isto fosse um critério de credibilidade, de veracidade, porque todo mundo faz, todo mundo peca, e nem por isso o pecado se tornou virtude. Não é porque todo mundo faz, ou porque todo mundo acha bom, todo mundo aqui é um termo bem genérico, né? Não é porque muitas pessoas fazem, ou muitas pessoas têm aquilo como bom, que de fato aquilo seja bom. Então, a sua vontade, o dinheiro, o seu emprego, isto é, você trabalha 6 dias na semana, você dedica 6, 8, 10 horas do seu dia para o seu trabalho, mas você não tem tempo de ir à missa, você não tem tempo de rezar, você não tem tempo de educar os seus filhos para o caminho do céu. Por quê? Porque na sua cabeça você não verbaliza isso, mas as atitudes da sua vida isso afirmam. Na sua cabeça, o que de verdade importa, o que verdadeiramente importa, é uma segurança financeira, é uma estabilidade de vida, é um conforto neste mundo. Então você prepara os seus filhos para este mundo, você dedica a sua vida e o melhor das suas forças para este mundo, e não para as coisas de Deus, para as coisas do alto. Ora, eu pergunto para essa pessoa, quem é Deus? O que é o mais importante? Para quem ela está oferecendo o melhor de si? Para o seu trabalho, para o seu emprego, para a busca de dinheiro, para fazer a sua vontade e não para Deus. Então cuidado, meus santos, é uma tentação simplista nós pensarmos que ídolo hoje pode ser simplesmente uma imagem confeccionada. É verdade, numa religião pagã, um ídolo, uma imagem pode constituir um ídolo e um desvio de Deus, mas no catolicismo isso não acontece. Pode ser, e eu acho isso muito difícil, pode ser que uma pessoa individualmente tenha um uso desordenado de uma imagem, mas o abuso não tolhe o uso, né? Não é porque alguém faz um uso errado de algo que a coisa em si se tornou má. Então, os nossos pais já usavam essa afirmação, né? Que é até uma afirmação jurídica. O abuso não tolhe o uso. Então, não é porque alguém possa usar inadequadamente uma imagem que ela se tornou má. Mas, isso, se acontece, acontece muito raramente. O nosso povo, as pessoas mais simples mesmo, elas têm esse relacionamento de piedade. Elas carregam o seu crucifixo e o beijam. E isso é um ato que está prescrito até na liturgia, né? Nós, em um dia no ano, nós temos um rito para isso, né? O beijo da cruz. Elas têm as suas imagens, elas colocam num lugar de honra, acendem uma vela, se ajoelham diante delas, sabendo que elas vão nos direcionar para Deus. Então, resumindo, que nós, católicos, não tenhamos medo de amar, venerar, de ter uma devoção para com os nossos santos e as nossas imagens, que estão longe, que em nada se adequam a essa afirmação de ídolo, de idolatria. Nós não estamos dando às imagens aquilo que pertence a Deus. Mas existe algo, e é providencial que isso aconteça numa sexta-feira aqui na nossa paróquia, existe uma realidade que às vezes ninguém diz, isto é, nós vemos os protestantes dizendo que nós adoramos imagens, e nós não adoramos. Nós vemos os protestantes dizendo que nós
nos ajoelhamos diante de crucifixos e que estamos adorando, e nós não estamos adorando. Mas infelizmente eles não dizem que nós nos ajoelhamos diante do Santíssimo Sacramento e adoramos, porque nós adoramos. O Santíssimo Sacramento não é uma imagem. Aqui, à minha direita, nós temos a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, aqui a imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos recordam e são um sacramental, são de alguma maneira uma ligação com essa realidade sobrenatural, com a Virgem Maria, com Santa Teresinha, São José aqui à minha esquerda, a imagem de Cristo Rei, o crucifixo aqui ao fundo, mas são imagens. Mas daqui a pouco nós teremos, tanto na consagração, quando eu impuser as mãos sobre o pão e o vinho, invocar o Espírito Santo e disser as palavras consacratórias, nós teremos não uma imagem de Jesus, nós teremos Jesus mesmo, corpo, sangue, alma e divindade. Aí o nosso ajoelhar, o nosso ato de ajoelhar terá um significado diferente. Não será como quando nós nos ajoelhamos diante dos nossos pais para pedir a bênção. Não será como quando nós nos ajoelhamos diante de uma imagem de Nossa Senhora ou de São Miguel, em sinal de reverência, de devoção, mas será em sinal da nossa adoração, que todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Quando o Santíssimo Sacramento for posto no ostensório, no final da Santa Missa, nós iremos adorar, nós iremos dizer que é Deus. Lembra, a imagem nos recorda a Virgem Maria, totalmente devotada a Deus, e de alguma maneira nos ensina a obedecer a Deus. A imagem nos direciona a Deus. O crucifixo nos lembra o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho, que nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o crucifixo nos lembra o amor do Pai. O crucifixo nos lembra o amor do Filho, o amor redentor do Filho, e nos direciona para Deus. Nós olhamos para a imagem de Cristo Rei e nós recordamos que Ele é Rei e Senhor de todo o universo, de toda a criação, de tudo que existe, de todos os seres visíveis e invisíveis. Então a imagem de Cristo Rei nos remete a Cristo Rei e Senhor. Mas a imagem, mas a Eucaristia não nos remete a Deus, é o próprio Deus. Quando nós nos prostramos diante de Jesus Eucarístico, nós nos prostramos, desculpe-me a redundância, diante de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. E nós adoramos Jesus. E quando nós entramos na fila da comunhão para receber Jesus, antes de recebê-lo na boca, nós o adoramos no nosso coração. Nós, seja por uma inclinação da cabeça, uma leve inclinação antes de recebê-lo, seja por uma profunda inclinação, ou quando dobramos os joelhos, para de joelhos em sinal de adoração, lembrando que receber a Eucaristia de joelhos não é apenas uma prática de conveniência, que fica mais fácil de o padre entregar a Eucaristia. Não, a pessoa se ajoelha porque aquele ajoelhar-se é uma adoração. Diante de Jesus, todo joelho se dobra. Então nós, antes de recebê-lo na boca, nós o adoramos, dobrando os nossos joelhos. Claro que quem não pode dobrar os joelhos, pode fazer uma inclinação profunda. Quem não puder fazer uma inclinação profunda, pode fazer uma leve inclinação de cabeça. E quem nem sequer uma leve inclinação de cabeça pode fazer, pode dizer:
Ou pensar: Jesus, eu te adoro. E quando o sacerdote disser corpo de Cristo, você vai dizer: amém. É isso mesmo. Então você recebe Jesus, você comunga aquele a quem primeiramente você adorou. E aí sim, meus irmãos, nós não estamos falando mais de imagem, nós estamos falando do próprio Deus que se dá a nós. Aqui, meus santos, eu me ative apenas às Sagradas Escrituras. Se nós víssemos a prática da igreja, já desde o início, já desde os primórdios, os primeiros séculos, nós veremos que a confecção de imagens nunca foi um empecilho, muito pelo contrário, sempre foi uma prática da igreja fundada por Cristo, isto é, da igreja católica. Que nós hoje então, meus santos, nessa sexta-feira santa, que nós voltemos os nossos olhos de uma maneira especial para os crucifixos da nossa igreja, da nossa casa, as outras imagens também, mas como hoje é sexta-feira, para o crucifixo. Então você que talvez carregue um crucifixo no peito, o crucifixo do seu terço, o crucifixo da sua casa, que você então beije aquele crucifixo e diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Claro, você não está adorando aquele crucifixo, você está pensando em Jesus e adorando Jesus. Você vai se recordar daquilo que gostava de ensinar Santa Teresa d'Ávila, que ela ensinava que é bom para a nossa oração que nós tenhamos uma imagem, que isso nos ajuda a rezar. Então você vai se colocar em oração, acender uma vela, uma imagem de um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, de um santo de devoção. Aquilo de alguma maneira facilita a sua oração a se ligar em Deus por meio daquele seu santo de devoção. Então não ter medo de ter essa reverência, essa devoção, essa piedade, esse carinho com as imagens que nós católicos sempre tivemos. E por fim, de não ter medo de aí sim adorar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento Jesus, o verdadeiro Deus, presente na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.